Bora, gente, nossa aula 12, né? Continuando nossa caminhada. Vamos lá. Hoje nós vamos falar dos principais quadros patológicos no idoso. Sem neura, viu? Eu aqui não vou exigir que você saiba de ponta para ver, até porque patologia vocês só vão ver em clínica médica. Para quem já viu, beleza. Mas como essa aula nem sempre é dada para quem já viu clínica médica, eu não quero neura, certo? Vamos aqui. O primeiro quadro clínico é a desnutrição, que vocês já conhecem porque já devem ter dado nutrição, e no idoso não é diferente. O que é uma desnutrição? É a ausência, é a deficiência, ou deficiência de nutrientes. Quais são os nutrientes básicos para a alimentação? Olha lá, ó, vamos lá. Água, tem que vir logo em cima. Água, carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais, lipídios. Se você deixar de ingerir no dia um deles, você já pode desencadear um processo de desnutrição com relação àquele nutriente. No idoso não é diferente, só que no idoso a gente sabe que tudo é mais rápido, certo? E aí se torna algo muito problemático, porque no idoso a reação quase que ele não tem, ou se tiver, ela é muito lenta. Então, o que é desnutrição? É um estado patológico causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Entretanto, a desnutrição pode ser leve e traduzir-se sem qualquer registro de sintomas numa dieta inadequada. Acontece isso muito em adolescente. O adolescente ele come porcaria e não se atenta, certo? Não se atenta que ele está comendo alimentos vazios, certo? Então, assim, é meio complicado essas questões. Você pode visualizar uma pessoa que está ficando desnutrida e ter acesso às causas, porém, nem sempre você percebe que alguém está desnutrido. Só vai perceber por conta de alguma patologia que vai se aproximar e vai exteriorizar. Aqui eu botei essa foto porque é uma criança que ela nitidamente é para você, apesar de que o idosozinho aqui está bem magrinho, mas na criança você consegue visualizar com muito mais afinco. Repare que é um recém-nascido praticamente, né? E que recém-nascido quer dizer uma criança de colo praticamente e que ela tem aspecto de velho. E existem crianças de 10, 11, 12 anos que ela chega a uma desnutrição tal que ela fica exatamente assim, né? Na Etiópia estava muito assim, hoje está melhorzinho, né? Aqui foi só para que você visse o aspecto da desnutrição nua e crua. Quais são as consequências? Favorece o aparecimento de quadros patológicos mais sérios, né? Ele diz aqui que é comum na pessoa idosa, é comum, né? Até porque também a pessoa idosa deixa de ingerir alguns alimentos ou alguns nutrientes por problemas alérgicos, por deficiência no próprio organismo, certo? E hoje o que mais se tem agora aí é alergia. Por que será, hein? Outras. Úlcera de decúbito, redução da imunidade. Olha para vocês não se perderem. Quais são as consequências da desnutrição? Ó, úlcera de decúbito, ou seja, aquelas úlcerazinhas bonitas que a gente viu. Redução da imunidade, infecções, as quedas, redução da cognição, ou seja, do pensar, do raciocinar, redução da força muscular, metabolismo diminuído, né? Se ele não tem os nutrientes necessários para que o organismo trabalhe, diminuição do metabolismo das drogas, ou seja, pelo mesmo motivo, a medicação quando entrar, o organismo está debilitado para fazer a famosa cinemática medicamentosa. Redução respiratória, problemas renais, risco de hospitalização e, no mínimo, o óbito. Tudo isso por conta da desnutrição. Ela é a causa de muitas coisas.
Existe algo chamado avaliação de peso, IMC, na terceira idade. E é assim, gente, eu só coloquei aqui para a nível de conhecimento, certo? Vocês não vão fazer nenhuma medição, certo? E aqui ele fala até da panturrilha. Eu não sabia, né? O perímetro da panturrilha é mais sensível para a avaliação da massa muscular. Eu não sabia. Mas quem faz isso ou é uma nutricionista ou vai ser um fisioterapeuta. Mas a circunferência abdominal é menos aliada a esse tipo de avaliação do que a panturrilha. Então, a panturrilha ela é mais precisa nessa avaliação da massa muscular. Olha aí a medição. Todo mundo sabe onde é a batata da perna, né? Pelo amor de Deus. Grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Quem é o grupo de risco para desnutrição? O próprio idoso, não é isso? As crianças muito novas, ele por si só, né, organicamente, por conta do envelhecimento, se faz como risco não só da desnutrição, mas como de várias patologias. Fatores predisponentes resultantes do envelhecimento. Dentição deficiente faz com que ele vá ingerir menos nutrientes. Xerostomia, redução da saliva produzida. E a saliva, ela ajuda a emulsificar o alimento. Se ele tem uma redução, ele vai ter o bolo alimentar reduzido, né? Alteração da percepção do gosto, a gente já falou das papilas gustativas. Diminuição da discriminação olfativa, ou seja, ele perde um pouco o olfato. Gastrointestinal e esôfago, diminuição da motilidade gástrica e esofágica, o nosso peristaltismo diminui. Estômago atrasa em esvaziar, ou seja, há uma diminuição no esvaziamento digestivo do estômago. Cólon reto, a frequência da constipação e da incontinência fecal, ou seja, chegou fezes, ele elimina. A ampola retal não aguenta as fezes. Alterações dos níveis dos hormônios que estão circulando. É por isso que muitos deles são diabéticos. Nervoso, diminuição da pressão sensorial. Ou seja, as terminações nervosas vão perdendo as suas funções. E a percepção, né? O tato, o que é quente quando se fura. As extremidades têm uma tendência a ficar com... Como é que chama? Com a sensibilidade comprometida, que o pessoal chama de... Jesus! Tô ruim, viu, filho? Velhice é triste. Quando eu lembro, eu falo. Eu fico por conta quando eu quero lembrar. Quando fica... a dormência, né? A cãibra, ó. Tô exercitando. A cãibra é muito comum nas extremidades do idoso. Diminuição da resposta do músculo a estímulos, né? A massa muscular vai ficando diminuída, então os estímulos são diminuídos também. Diminuição de cognição e memória, a gente já viu. Perda de células sensoriais, a gente já viu, inclusive, que o cérebro vai diminuindo, o peso vai diminuindo, né? Resultante socioeconômico, a perda, né, do cônjuge. É algo assim que a gente pode até achar que não é verdade, mas determinadas situações faz com que o casamento se acabe por conta disso, viu? Depressão, isolamento social, pobreza, perda da capacidade de integração social, da independência, da função cognitiva, ou seja, os resultados com relação à desnutrição, que a gente acha que numa coisa não envolve em outra, mas envolve, né? Você há de convir quantas mulheres, ou homens também, quando tem câncer, não tem nada a ver com isso aqui, mas o câncer, ele faz uma degeneração corpórea do indivíduo. O que é que acontece? Os casamentos são desfeitos por conta disso, né? É quando o padre diz, na doença, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Grande mentira. O uso de múltiplos medicamentos
Situação bastante comum na população idosa. Influencia na digestão de alimentos. Olhe para a língua como fica. Fica uma língua grossa. Ele tem macroglossia. Então, vai interferir aí na absorção, vai interferir na digestão, na deglutição, ou seja, na nutrição desse idoso. Se ele não engole, se ele não mastiga, a nutrição vai ficar comprometida. Principais indicadores de desnutrição no idoso. Perda de peso involuntária. Você começa a perceber que o seu paciente está perdendo peso. A troco de nada, está se alimentando. Você bota a comida dele. Ele se alimenta, mas está perdendo peso. Peso baixo para a altura. O índice de massa corporal menor que 22. Nível de colesterol sérico total inferior. Aí são dados laboratoriais que não são vocês que vão analisar, não. Aqui só está aí para dados estatísticos, numéricos e para nível de informação de vocês. Mudança do estado funcional de independente para dependente. A gente já viu isso, né? Se ele perde as suas funções, se ele começa a diminuir suas funções, ele perde a sua independência. Ingestão alimentar inadequada. Pode acontecer. Quantas vezes a dona da casa, a mãe, o chefe da casa, compra tudo para o pai ou para a mãe e quem come é o cuidador. O cuidador engorda e o pobre do idoso é que emagrece. Circunferência muscular do braço inferior ao percentual de 10, também a nível só de informação, viu? Eu não sou nutricionista para falar isso mais a fundo para vocês. Qual é o tratamento? A intervenção nutricional. Aí há uma necessidade da intervenção de um nutricionista para avaliar primeiro e conduzir essa dieta desse idoso. Então, é interessante. Agora, junto à nutricionista, vai depender do quadro clínico desse idoso para saber o que é que, junto com isso, está interferindo para chamar o profissional adequado. Ele está com problema gástrico, né? Não, vamos chamar um gastro. Está com problema a nível da cavidade oral, vamos chamar um dentista. E por aí sucessivamente, viu? Sugestão nutricional é sugestão. Alimentos naturais, muita fibra, alimentos ricos em ômega 3, manter uma rotina para as refeições, comer devagar e mastigando bem os alimentos. E se ele não tiver dente, você vai mudar a consistência desse alimento, né? Consumir bastante proteína, já que ele tem problema de tecido, e evitar os excessos, porque ele não tem organicamente metabolismo suficiente, metabolismo adequado para absorver aqueles nutrientes que ele ingeriu. Incluir frutas, verduras, isso aí a gente até já falou, né? Alimentos ricos, né, nos nutrientes essenciais, proteína, vitamina, sais minerais, lipídios, carboidratos, tem que ter. E tem que, inclusive, ver, dentre esses nutrientes, aqueles que ele tem alergia e que não pode se alimentar com esse tipo de alimento só por ter aquele nutriente. Por exemplo, carboidrato. Vamos botar massa. De repente, o organismo dele não está tendo a capacidade de absorver, então massa ele não vai ingerir. Vamos procurar uma outra fonte de carboidrato. Como aumentar o apetite do idoso, que é muito chato o apetite dele, até porque ele está também com comprometimento do paladar. Ter um horário regular para todas as refeições, igualzinho uma criança. Servir alimentos em porções menores e mais ricos em nutrientes. É aquela alimentação fracionada. Simplificar a utilização dos talheres, a gente já viu, ou o processo de adaptação. Ter sempre disponível pequenas refeições saudáveis e fáceis dele comer. Coloca assim uma fruta, pedacinho de frutas ali para ele comer. Tem que estar observando que ele precisa comer, senão vai ficar ali o dia todo, ele não vai comer, vai dar mosquito, né? E aí é que não vai prestar mesmo. Certo? Nosso último slide de hoje, tá bom? Beijos.